Agora vamos para o mercado da bola. Não foi anunciado oficialmente ainda, mas eu tenho a impressão de que nós já podemos usar o selinho aqui na tela do expediente para falar disso aí, viu, meu amigo Michelete? Tá fechado, mas não foi anunciado. E aí, o que fazemos? Só quando anunciar? Porque já está fechado. Então não vamos usar o selinho porque ainda não foi anunciado oficialmente. Porém, a informação é a seguinte: o Flamengo acertou o empréstimo de Pedro Rocha ao Spartak de Moscou. Ele que estava no Cruzeiro. O Cruzeiro não teve condições de fazer o pagamento para renovar esse empréstimo e o Pedro Rocha virá para o Flamengo em 2020. Uma boa contratação do Flamengo? Ótimo. Opinião dos amigos. Ótimo. Ótima. É ótimo? Pode ser bom jogador, mas ele vai tirar espaço do segundo jogador mais caro da história do Flamengo. Do Vitinho. Enfim. Eles jogam na... Edmundo, ele é mais jogador que o Vitinho, né? Eles jogam ali na mesma posição, na mesma faixa ali? O Flamengo, ele foi bom num time reativo. Um time que jogava de contra-ataque. Que era o time do Grêmio, puxava ele pelo lado esquerdo. O Flamengo joga com posse de bola. Diferente, hein? Mas enfim, tô aqui. No outro dia eu falei aí que um jogador era do mesmo nível do outro. Aí, como as pessoas acham que o outro é ruim, aí acharam que eu puxei o outro pro patamar do um. Só falei que eu prefiro ele ao Vitinho. Mas o pior de tudo, e eu não gosto de me meter nisso, eu gostava de ganhar um salário alto, foi o que o Quesada me falou aqui que ele ganha de salário. Aí é que eu acho absurdo mesmo a contratação. O salário, inclusive... É uma coisa absurda. Se eu não estou enganado, e a gente não vai falar valores, claro que é uma coisa muito particular, mas ele ganhará no Flamengo o que ele ganhava no Cruzeiro. Aliás, como é que o Cruzeiro, endividado do jeito que está há muito tempo, foi pagar um salário num valor realmente astronômico para o Pedro Rocha, e o Flamengo manterá esse salário, que é um salário realmente... Agora, ô João... Parabéns, Pedro Rocha. Tem um detalhe, né? O Flamengo tem... eu já conversei com o Braço sobre isso e ele já falou isso. O Flamengo vai entrar nessa parada de trazer o jogador para uma posição em que você tem um dono. Se bem que falar que o dono da posição ali é o Bruno Henrique se movimenta tanto no time, né? Que não dá nem para falar que o lado esquerdo é dele. Uma hora ele está de centroavante, outra hora ele está fechando no meio, conduzindo o jogo. Mas enfim, vai saber se não aparece uma super proposta para o Bruno Henrique também. Então é o Flamengo já se preparando lá na frente, Ele joga na posição do Bruno Henrique? Ele joga ali, né? Eu não acho que ele tenha a mesma movimentação. Eu tô com o Edmundo, eu acho que ele não tem a mesma movimentação do Bruno Henrique. Mas ele bate ali com o Vitinho, sabe? Olha, tá quase no mesmo nível, hein? Um pode ser melhor que o outro, mas só um pouquinho. Você pode escolher quem quer. Eles são da mesma posição, o Pedro Rocha e o Vitinho? O Vitinho cai pela esquerda também, né? E ele joga por ali? Ele também, né? Bruno Henrique, com o Jesus, normalmente, o esquema dele é 4-1-3-2 que ele gosta. O Bruno Henrique faz duplo de ataque, normalmente com o Gabigol. Nesse sentido, ele não compete com o Bruno Henrique, o Pedro Rocha. Mas em alguns jogos, pega o primeiro tempo Flamengo e River. O Bruno Henrique jogou mais aberto pela esquerda. Ali sim eles concorreriam. Depois, no segundo tempo, quando o Flamengo melhorou, voltou o esquema com duplo de ataque com o Gabigol e Bruno Henrique. Eu acho que é uma boa contratação. E aquele lado financeiro, você paga quem pode. O Flamengo pode. O Flamengo tem condição, vai lá e contrata. E é o seguinte, o Flamengo acho que está fazendo o raciocínio, o planejamento correto já agora. Porque o ano que vem vai ser muito sacrificante para o Flamengo. Não só pelo calendário, vai começar já a Supercopa do Brasil, um jogo contra o Furacão campeão da Copa do Brasil, vai ter Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. 2 jogos. Mas o Flamengo vai perder muito jogador para as seleções. Sim. A seleção brasileira foi muito piedosa nos últimos anos com os grandes times. O Tite, só convoco um cara por time, lembra? Ele já mudou no final do ano passado, convocou lá para o jogo do outro lado do mundo o Rodrigo Caio e o Gabigol. Então, o ano que vem tem Copa América, tem pré-olímpico, tem Olimpíada, tem eliminatórias da Copa do Mundo. Serão 10 rodadas do Brasileirão batendo de frente com a Copa América. Então, 10 rodadas. Então vai ter muita convocação, muita viagem. O Flamengo, digamos, vai pagar o preço do sucesso, que é normal. Quem triunfa, joga mais competições
cede mais jogadores, tem o Arrascaeta para a seleção uruguaia, Berrio também é jogador de seleção do país dele. Então o Flamengo vai ser muito desfalcado, ele precisa ter no mínimo 2 jogadores de alto nível para cada posição. A gente vê o sofrimento que foi nesse semestre, quando o Rafinha não jogava, tinha que entrar o Rodinei. Todo respeito a quem acha o contrário, mas para mim tem uma diferença muito grande de nível entre eles. Vê ali o Santos 4-0, por exemplo. Sim. Né? Então, em algumas posições ali, o Flamengo precisa melhorar a suplência, o reserva. Então, o Pedro Rocha, que seja reserva, ele vai atuar com regularidade. O Campeonato Carioca, o Flamengo já deve jogar em boa parte com um vai jogar com o Sub-23. Bastante renovado. E ele vai jogar o Carioca. Então. Porque ele já está de férias, ele fará a pré-temporada com o grupo do Flamengo que jogará a Taça Guanabara. Eu diria que é um luxo você ter o Pedro Rocha como talvez o segundo reserva, mas ele vai ser necessário, vai ser útil para o Flamengo do ano que vem por conta dos jogadores que vão desfalcar o Flamengo com tanta partida de seleção. Perfeitamente. Interessante aí a observação do Rodrigo Bueno. E outra coisa, essa situação de reforçar o elenco em posições em que há uma diferença muito grande de nível do titular para o reserva. Lateral direita, o nome é de Orejuela, do Cruzeiro, que o Flamengo já está em contato com o Ajax. Não gosta? Não, acho melhor que o Rodinei. Não, melhor que o Rodinei não é muito difícil encontrar no mercado, mas não acho que o Orejuela seja. Acho limitado, João. Ou não é um... Bom, pode chegar no Flamengo. Hoje, qualquer um que joga no Flamengo arrebenta, né? Mas eu acho que o Flamengo poderia mirar outras boas opções. O Pedro Rocha não, acho um excelente jogador. O que vocês acham do nome do Orejuela aí? Eu acho um bom nome. Para ser reserva, eu acho uma boa pedida. É engraçado, todo jogador do Cruzeiro que vai sair do Cruzeiro para jogar em outro lugar, certamente vai falar, esse é bom. É bom jogador. Aí você junta 13... E esses 13 tira 2, 11 e não conseguiram ajudar o Cruzeiro a permanecer na primeira divisão, é incrível. Mas também salário atrasado, polícia batendo. Aí o Fred vai pro Fluminense e vai falar, não, ainda tem um Caldas. Thiago Neves, não, é talentoso. Vai, mais 2 aí, o zagueiro, o Dedé. Não, bom zagueiro. O Rodriguinho, não, vai, legal. Aí você junta todo mundo no Cruzeiro, não deu certo. Agora, o Orejuela se salvou no Cruzeiro até nesses últimos jogos terríveis, que o Cruzeiro encaixou uma série sem vitória. Em alguns jogos ele foi destaque, ele conseguiu salvar. Vocês se lembram de Ayrton Lucas, que passou pelo Fluminense? Sim. Lateral esquerdo? Está na Rússia. Ele está no Spartak Moscou, no time que pertence ao Pedro Rocha. E é um nome que o Flamengo sonda para ser o reserva do Felipe Luiz. A seleção pré-olímpica. René vai deixar o clube. Está convocado para a seleção valorizado, bom René vai embora. Exatamente. Ô, João, deixa eu perguntar um negócio para você. Inclusive, já nós vamos trazer a relação dos jogadores. O Jorge brigou com alguém lá no... O Jorge, né, que estava no Santos aí, que estava voltando para o Mônaco, brigou com alguém no Flamengo? Não tem essa informação. Porque é interessante, né? Quando ele sai do Flamengo, ele sai com um status incrível. Saiu bem. Aí não voltou, né? Informação de que não houve um acerto financeiro, ele foi parar no Santos. E o Jorge, dentro desse pensamento que o Rodrigo está falando aí, né? Que bate com aquela informação lá do Braz de sempre trazer alguém a mais para aquela posição, né? Por causa de jogos de seleção, contusão, de repente uma eventual venda, tal, perda de jogador. O Jorge não seria um nome bacana aí pro Flamengo? Seria, mas não está... Imagine ter ele, o Felipe Luiz. Mas seria, mas não está nas cotações, não. O Ayrton Lucas é o nome. Ótimo. Briga por titularidade. Cria disputa. Quem tem a ganhar é o Flamengo. Não é para reserva, não. Mas não está nas cotações. Não, sim. Agora, outra coisa... E o René vai fazer o quê agora? Não sei. Aí só o Mister para responder isso aí. Mas o detalhe é o seguinte. Caio Henrique, que pertence ao Atlético de Madrid, que ainda não definiu o que fará com ele. O Flamengo também tem interesse nesse jogador, que também interessa ao Grêmio. O Flamengo observa a situação de Caio Henrique. É um nome que agrada a comissão técnica do Flamengo. É outro nome que o Flamengo pode buscar para reforçar o elenco. Agora o importante para o Flamengo, ele já definiu um time e dificilmente deve ter uma baixa considerável nessa equipe, tirando o Gabigol. Por enquanto, a movimentação de mercado tem sido pouco especulada em relação aos titulares do Flamengo. Ele dar o mesmo peso agora para o time reserva ou então para as opções. Esse é o objetivo. Que faltaram. Exatamente pelo que o Rodrigo falou aqui, o Rodrigo Bueno. Claro, além do calendário ainda mais extenso. E outra, todo grande clube também se faz com um grande banco de reservas. As principais equipes do planeta têm bancos maravilhosos que
daria um time completo para muita gente que quisesse disputar as principais competições. E o Flamengo com grana, não estourando o orçamento, tendo a capacidade de você se reforçar com a boa leitura de mercado que tem, com a capacidade também do próprio Marcos Braz de fazer boas contratações. Acho super louvável que isso aconteça. É isso aí. Lembrando que são possibilidades de mercado, né? A gente só coloca o selinho quando o negócio está fechado. Então são possibilidades e tal, de mercado, sonda daqui, conversa dali, empresário oferece, avalia se é bom, nem ouve o empresário, ou então planta uma notícia e manda no ar para a imprensa dar, porque interessa muita gente. Nessa época a gente tem que tomar cuidado, porque muita coisa acontece nesse sentido também. Então são possibilidades do mercado da bola para o Flamengo em 2020.